para mim, é motivo de muita alegria e muita honra estar num evento tão impactante, tão importante, como já foi falado anteriormente, para a criação e geração de um conteúdo reflexivo, analítico, consistente, não só com relação à situação do Rio Grande do Sul, mas que pode deflagrar aí uma série de sequências também para os outros estados, para as outras localidades do país, né? Para chegar aqui, eu e Vanessa tivemos várias conversas também, assim como tem tido com Cíntia, mas com as colegas aí do Rio Grande do Sul, porque sabíamos desde aquela situação, ao lado da tragédia humanitária, que estávamos nós, que trabalhamos com as questões urbano-ambientais, diante de um desafio inédito, né, em função de todas as suas dimensões, né, e isto iria fazer com que nós refletíssemos de uma maneira também inédita. O que quer dizer, significa que não adianta nós pegarmos só os institutos que já existem, as fórmulas que já existem, e tentar encaixar esta situação, esta realidade que se põe naquelas conformidades, nas caixinhas que assim estão ali dispostas. Nós vamos precisar entender, né, como colaborar efetivamente para o restauro e agora um realinhamento do estado do Rio Grande do Sul e das suas comunidades. Então, por isso que digo reconstrução ou reinvenção, e vou me permitir aqui fazer um alinhamento mais pragmático, e estou muito confortável, porque as falas que me antecederam foram falas de muita consistência em trazer toda a problematização e todos os elementos que consubstanciam essas reflexões. Então, eu já vou, a partir daí, não é, pensar, bom, e vamos fazer o quê? Então, são propostas, claro, não são perfeitas e muito menos acabadas, mas de fazer este olhar sobre estas áreas atingidas e, infelizmente, sabemos de outras que serão pelo país afora, como já falamos, né? Enfim, temos uma lei de desastres já há 12 anos, relegada a enésimo plano, né? Que já acho que não tem estudioso do direito que não tenha ouvido falar que nós temos leis incríveis. Faltam só elas serem aplicadas e serem efetivadas, porque são leis maravilhosas. Enfim, e a lei de desastres, ela também surge já para avançar sobre isso, mas sumariamente ignorada pelos nossos gestores públicos, naqueles que assinam a ponta da caneta. E diante disso, olhamos para frente e vemos já, como foi falado aqui, uma certa angústia que se apresenta, porque eventos, se não desta monta, mas similares, acontecerão pelo país, não temos data, hora e local, mas sabemos que há uma possibilidade, uma previsibilidade sistêmica de que aconteça, seja pelo calor excessivo, seja pelas queimadas, seja pelas enxurradas, desbarrancamentos, seja pela maré, não é? Então, de diversas formas podem acontecer pelo país. E hoje uma notícia de que o Pantanal já retraiu 80%, né? 85%. Então, assim, é absurdamente assustador, está se extinguindo um bioma do Brasil, né? Então, muitas outras coisas acontecerão. Bom, então, diante desta situação, então não adianta colocar só a culpa na natureza, temos sempre, sim, intervenções que também vêm em função da ação humana, seja de forma local, seja também de forma um pouco mais abrangente, como a atuação na Amazônia impacta o que aconteceu de alguma forma no Rio Grande do Sul, é um caminho complexo, mas sim, existe este olhar científico acerca disto, não é? Então, de maior ou menor escala, a atuação humana, ela tem colaborado e acelerado tremendamente para estes eventos dramáticos, para não dizer alguns que são exclusivamente humanos, como o caso de Maceió, Braskem, né? Então, se não houvesse essa atuação, não haveria a situação dramática que lá aconteceu com aquela comunidade, assim como Brumadinho e Mariana também. Então, bom, diante desta questão, olhando para fazer um recorte aí, como disse, mais pragmático, é óbvio que vai ser necessário refazer o plano diretor. É necessário. Então, seja porque um bairro
uma região ou todo o município tenha sido atingido por um evento, um desastre climático de origem humana ou não, o plano diretor ele vai precisar ser revisto, né? E ele vai precisar ser revisto porque aquilo que estava lá não existe mais, inclusive na sua materialidade, né? Então, há uma perda de objeto daquilo que está sendo falado. Então, veja, se o plano diretor ele tem que englobar todo o território municipal, urbano, rural, para justamente ter a dimensão de como fazer esses processos de desenvolvimento e expansão, na medida, vamos pensar que um bairro sumiu, ou um bairro foi solapado, ele interfere, é claro, na equação da dinâmica urbana e isso precisará ser reavaliado. Talvez não seja alterado para um determinado local, mas esta equação toda, ela vai precisar ser colocada. E aí, de logo, né, quando se faz os eixos para uma revisão, e agora nessa situação sôfrega de querer refazer muito rapidamente as coisas, vi que tem empresas aí, e parabenizo, imobiliárias no Rio Grande do Sul, querendo já construir as casas a toque de caixa, tem uma metodologia rápida para entregar algumas dezenas de unidades, falta só o poder público entregar a área, já fiquei aí arrepiada de cabelos em pé, como se diz o ditado. Por quê? Porque não é uma questão só material, claro, a casa, econômica, quem paga a casa, mas há uma questão também que não pode ser deixada de lado de início, que é a relação das pessoas com os lugares que elas vivem e das comunidades que eles se estabeleceram. Nós estamos falando de seres humanos que têm uma situação de comunidade, ou com seus familiares, ou com seu entorno, do seu ambiente urbano, dos seus deslocamentos, dos seus trabalhos e de tudo mais. Então, não é um jogo de leve que você pega uma pessoa, põe do lado, pega a outra, põe do outro, porque tem uma casinha aqui e ali. Há uma ruptura profunda que se provoca, né, na psique, na dinâmica das pessoas e das suas comunidades. Portanto, há que haver uma relação de respeito e dignidade com relação às pessoas que vão ser realocadas onde quer que seja. E, ao final, vou fazer um encaminhamento sobre essa questão. Então, esse é um alerta que se põe. Então, o econômico material e também a equação de entender como são essas comunidades desalojadas e, tanto quanto possível, que essas comunidades permaneçam unidas, né, na medida em que elas vão ser realocadas territorialmente, seja de forma transitória, seja de forma permanente. E aí, nós vamos enfrentar algo que foi falado anteriormente, foi tocado no ponto, e eu vou reforçar. Para começar esse processo, é absolutamente necessário que sejam feitos diagnósticos. Para nós que falamos disso, fica parecendo uma obviedade, mas para o gestor público não é. Porque um tal de achismo, eu acho que, sem produção de dados, sem atualização de dados, né? Então aí foi dito agora mesmo que temos aí todo um padrão hoje em dia de inteligência artificial, de tecnologia, de georreferenciamento. Então, instrumentos tecnológicos existem às fartas para que se possa acessar e fazer, inclusive, a geração de dados primários para aquela localidade, e acho que aí sim, não é, a conexão com o Estado e com o governo federal, não só no sentido de fornecimento de recursos financeiros, mas de gerenciamento de dados com relação a todos os elementos que podem consubstanciar um plano, né? A revisão desse plano. Então, é fundamental que haja necessariamente a questão do diagnóstico urgente a ser feito com relação a isso. A outra questão que é fundamental, veja, eu estou chovendo no molhado, mas é que a gente não pode deixar de lado essas questões, porque elas andam aos solavancos quando os planejamentos são feitos, e o que me alerta muito, né, é saber que já tem autoridade pública fazendo contratação de equipes, inclusive de fora do país, para refazer a cidade, né, sem entender como essa dinâmica acontece. Então, é necessário que o poder público tenha e capacite as suas próprias equipes, e nada contra, óbvio, contratar consultorias externas, mas é necessário fazer a atualização e a capacitação das suas equipes técnicas para abordar esta nova situação. Não é uma situação comum, né? E falando aí especificamente do pós-desastre, então é fundamental que tenha uma equipe técnica interna preparada para isso.
que pode trabalhar ao lado de consultorias externas, né, de cursos internos, mas é fundamental. Então, a equipe, o diagnóstico, e aí o terceiro item, antes de fazer esse plano, tem que fazer um procedimento de gestão democrática. Isso não é um blá blá blá, né? Então, justamente quando eu falo dos deslocamentos dessas pessoas pelo território, se vão ou não ficar ali, né, com relação aos seus trabalhos, com relação. Esses trabalhos vão continuar existindo. Eu tinha uma lojinha, foi tudo abaixo, junto com a minha casa, então para mim pode ser aqui ou pode ser lá. No outro, não, né? Se for deslocado para lá, não consegue chegar no trabalho. Quer dizer, entender isto é conversando, é fazendo procedimentos de consulta à população, né, mínimos e básicos, com os eixos centrais, para conseguir alavancar isso, né? Então, esses são eixos absolutamente necessários para poder começar a fazer essa situação de revisão. E aí, eu gostaria de tocar num ponto que eu já tinha conversado também previamente com a Manesca, que é algo que eu penso muito. Nós vamos precisar instituir novos institutos jurídicos, não é? Por quê? Porque diante de diagnósticos e até da verificação empírica, mas vamos dizer algo um pouco mais substancial, que deve ser feito com diagnósticos e laudos, né? Então, eu vejo como absolutamente necessário, que já deveria ter sido implantado no país, zonas mortas. Tem áreas que não vão poder mais ser ocupadas. E aí, aquilo tem que dar uma série de sequências e de efeitos jurídicos para trazer segurança jurídica e econômica para todo mundo, né? Então, por exemplo, zona morta é algo que precisa ser estabelecido dentro do país. E o que significa, qual a consequência disso? Eu vou trazer algumas das questões, né? As propriedades que estão ali dentro, né, declaradas zona morta, elas se extinguem. Esta é uma consequência, que daí pode ou não gerar situações de indenização a verificar as responsabilidades dos desastres que aconteceu. Mas há uma declaração efetiva sobre aquilo. Da mesma forma que existem zonas especiais de interesse social, e a gente trata com um regime jurídico específico, as EIs, então a zona morta, ela, dentro daquela área, ela vai ter uma incidência de regime jurídico muito próprio. Então, parar de se cobrar uma tarifa de água, de luz, não é? Se tem financiamentos para as coisas que estavam ali dentro, né? Aquilo tem que ser, no mínimo, suspenso para verificar como vai ser tanto é feito no direito público quanto privado, na medida em que essa zona ela está ali declarada. E vou além disso, na medida em que toda uma região seja declarada zona morta, se o poder público vai abraçar a concepção de criar, então, e fazer o traslado dessas casas, desse bairro, dessa região para um outro local, então, a se criar quase como nessa conformidade, que as pessoas que estavam ali vão para aquela nova localidade com as suas atividades. Então, para isso, o diagnóstico e com a tecnologia é algo que pode ser feito com alguma velocidade diferente, quando era só no corpo a corpo, para criar umas novas áreas. Pode ser uma nova zona como uma zona de suspensão de uso, enquanto não se tem ideia do que acontece. Então, todo o efeito jurídico que vai acontecer naquela área é de suspensão a se trabalhar para verificar se aquilo vai poder ser restaurado ou não, né? É uma outra possibilidade também. Declaração de zonas impróprias, que a gente já tem, mas que na área urbana é pouco usado, zona imprópria para determinada coisa. Então, foi falado, por exemplo, justamente da cidade Esponja, tem ali a área, né, mas a área de skate, que alaga, que vai, então, a zona imprópria para construção de habitação, porque talvez ali, se haja algum alegamento, pode ser uma área de lazer, de interesse público, não é? Então, ela não fica excluída do uso urbano, mas já há uma declaração de impropriedade para aquilo, até para não haver pressão de mercado imobiliário a fazer uma desconformação e, com isso, trazer um grau de risco severo com aquela ocupação que pode acontecer ali mais para frente. Então, nós temos que trabalhar com outras formas de instrumentalizar a cidade, né, e de verificar também como nós podemos trazer um ambiente de maior segurança
de vida para essa população, né? E não é só agora na sobrevivência, ela está aí a população ainda no modo sobrevivência, deixa eu ver aqui meio que horas são, de sobrevivência para poder ainda se restaurar. Mas há que se pensar no resgate, no restauro da qualidade de vida. Então, quando eu falo de reconstrução, é o refazimento daquilo e uma força-tarefa que deve estar sendo feita, se vai ter financiamento, se vai ter doação, vários segmentos aí empresariais tentando justamente se alinhar, porque senão a própria economia não se restaura, né? As pessoas não vão ter capacidade econômica, não vão pagar tributos, não vão ser consumidoras, não é? Não vão conseguir trabalhar, então a economia colapsa. Então, esse esforço coletivo de segmentos empresariais, diversas iniciativas públicas, a fazer isto pelos coletivos, é fundamental para a economia persistir, né, para ela poder se restaurar. E tem áreas, não é, que, por exemplo, das áreas rurais, eu conversando com um amigo que tem área rural aí no Rio Grande do Sul, eu falo, olha, Daniela, depois que secou na área rural, depois que secou a lama, aquilo vira pedra. Para você tirar a lama seca e restaurar a qualidade daquela área, para poder justamente fazer um replantio e tudo mais, isso pode ser de um custo tão elevado que não vale a pena fazer, né, neste momento. Então, veja, então, falando um pouco do urbano com o rural, em alguns dos municípios e áreas, a relação urbano-rural ela é muito ativa, né, não fica segregado aquilo que é o lugar dos edifícios, da área cinza, e lá longe, o rural, tem muitas áreas em que, municípios em que essa é uma comunicação muito ativa, e pode afetar tremendamente a economia desse município. Então, veja, a reinvenção da cidade é pensar que talvez ela não possa ser reconstruída nos moldes que eram. E tenho para mim que o Rio Grande do Sul, né, como comunidade, como modo de viver, não vai conseguir ser simplesmente reconstruído como era. Existem desafios que estão colocados que vão precisar que se haja uma outra coisa, uma outra atividade econômica, um outro lugar, um outro bairro. E para que isso possa prosperar e entrar novamente, em algum momento daqui a alguns anos, um novo círculo virtuoso e com prosperidade envolvendo a sua população, isso necessariamente vai precisar ter como base aquilo que eu falei no início, muito bons diagnósticos, equipes técnicas absolutamente envolvidas com o caminhar da aplicação desses planos, né? O engajamento da população e dos setores econômicos, público e privado, a caminhar dentro dessa direção. Porque se cada um pensar por si, né? O mercado pensar por ele, o poder público tiver preguiça de fazer uma nova forma, vamos fazer como era, né? A população não for ouvida e não trazer isto como resultado efetivo, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um agravamento desse colapso, um empobrecimento atroz da população, que muitas já estavam no limite, algumas desceram degraus, um ou dois ou mais degraus na escala da capacidade econômica, áreas que não vão conseguir ficar restauradas porque não houve um planejamento estratégico do que refazer com elas, então, reinventar sobre elas, né? Então, enfim, a gente vai ter que pensar muito fora da caixa e se debruçar com algumas áreas que vão ser mais desafiadoras, mas mais que isso, a população e as comunidades, elas precisarão ser tremendamente ouvidas para que, com a respeitabilidade do que elas são dentro de cada uma dessas esferas, elas possam efetivamente voltar a produzir e poder serem cidadãos produtivos, né, a ter efetivamente contribuição com o Estado, porque senão o Estado vai tutelar boa parte da população. E aí não há dinheiro que chegue, né? E aí estamos falando da saúde, das vulnerabilidades, né, que você falou, eu acrescento mais uma questão, que é a parte da saúde mental, né? Que tem pessoas que colapsaram, tem pessoas que, óbvio, com tudo que aconteceu, pessoas que entraram num estado depressivo e elas precisam ter uma expectativa de futuro, né, próximo das identidades delas,
para que elas possam caminhar. Então, por isso que digo, acho que é muito mais reinvenção do que reconstrução, e necessariamente o respeito de forma dignificante da população, ela é um lastro fundamental para que a gente possa restaurar aí ao Rio Grande do Sul. Se a gente for ver casos de Brumadinho e de Mariana, isso não aconteceu. São tristes exemplos que ficam aí abafados, que não vêm à tona, mas essa população ainda está morando precariamente depois de muitos anos. Elas têm gente morando em pousadas, em escolas, né? Um dinheirão imenso que sabe-se lá para onde foi, mas não foi no bolso dessas pessoas, muito menos foi aí para a restauração dessas comunidades solapadas. Então, a gente precisa pensar em estratégias alinhadas, alinhavadas, a união do Estado e município, sim, claro, mas também nas transversalidades, né, mercado, comunidade, poder público e equipes técnicas para refletir o que fazer em cada ambiente, em cada região, e acho que sim, é possível, só que nós não precisamos ousar, nós precisamos ousar para seguir juntos diante de uma possibilidade nova de prosperar e de trazer equilíbrio para essa comunidade toda. Então, esses são alguns apontamentos que eu gostaria de trazer. Muito obrigada.